Então, na aula de hoje, nessa aula aqui, a gente vai começar os nossos estudos relacionados a circuitos da eletrônica de potência e a gente vai começar falando sobre os retificadores. Então, os primeiros circuitos que a gente vai analisar, os primeiros circuitos que a gente vai estudar vão ser os circuitos retificadores, ok? Aí a gente vai estudar várias vertentes desse circuito, várias aplicações diferentes para que a gente entenda exatamente como que ele vai funcionar. Então, só relembrando aqui a nossa divisão da eletrônica de potência, então esse primeiro circuito que a gente vai estudar aqui, que são os retificadores, são circuitos que são conversores CA-CC. Então a gente vai começar por esses circuitos que vão converter as nossas tensões CA para as tensões CC. Tensões alternadas para tensões contínuas. Então, esses conversores, CA-CC, vão ter sempre o nome de retificadores. Então, eles que a gente vai trabalhar aqui inicialmente. Então, todos esses conversores do tipo CA-CC são denominados retificadores, tá? Seja eles sendo trabalhados em monofásico, em trifásico, eles são retificadores. Então, eu estou transformando uma fase ou três fases, que é um sistema CA, para um sistema CC. Então, o retificador em si, ou os conversores CA-CC, eles têm essa característica de terem estruturas n-fásicas. Ou seja, eu consigo trabalhar com uma fase só, posso trabalhar com várias fases, duas ou três fases. Eu não vou ficar toda hora falando conversor CA-CC, vou simplesmente chamar de retificador. Então, o retificador a gente vai entender que tem essa característica de converter uma energia alternada para uma energia contínua, ou seja, tensão alternada para tensão contínua, beleza? E aqui, pessoas, uma coisa importante, né? A gente não vai estudar um circuito que vai funcionar para todas as conversões. A gente vai ter estruturas um pouco diferentes para monofásico e para trifásico. Então, não é exatamente a mesma estrutura. A base de funcionamento é bem parecida, mas vai mudar um ou outro detalhe. Então, não é exatamente o mesmo circuito para todas as fases que a gente vai trabalhar. Por isso que a gente denomina que eu tenho estruturas para N fases, ok? E qual que vai ser, então, a aplicação? Onde que a gente encontra esses retificadores? Basicamente, a gente vai encontrar um retificador em qualquer sistema que eu tenha que fazer a alimentação de uma tensão contínua em função da minha rede elétrica. Então, basicamente, qualquer dispositivo eletroeletrônico que a gente tenha em casa, que a gente tenha na nossa empresa, que a gente trabalha, vai ser um dispositivo que está pegando a energia da rede, tensão alternada, fazendo um sistema de retificação e daí podendo até fazer alguma outra característica de potência também para alimentar um elemento de tensão contínua, né? Então, praticamente todos os equipamentos eletrônicos vão estar conectados à nossa rede elétrica, então praticamente todos vão ter essa característica de retificação. Obviamente, né, existem formas diferentes de eu gerar essas retificações, né, que isso que a gente vai aos poucos estudando, essas estruturas diferentes, essas respostas diferentes que eu vou ter geradas aqui, tá? Mas a ideia é, eu preciso fazer alimentação contínua de algum dispositivo a partir da rede elétrica, normalmente eu vou utilizar um retificador, vou ter um retificador embutido nesse sistema. Quais que são, então, os nossos passos aqui de estudo? O que a gente vai estudar? Então, a gente vai estudar duas estruturas inicialmente para o monofásico, né? Que são a estrutura de meia onda e de onda completa.
E a gente vai estudar aqui 3 tipos de carga diferentes. Então, a gente vai estudar com a carga puramente resistiva, com a carga resistiva e indutiva, que seria uma carga mista, e a gente vai estudar com a carga com filtro capacitivo. Então, colocando um filtro na saída. Então, esse aqui vai ser o nosso passo de estudo, beleza? Então, vamos estudar retificador de meia onda e de onda completa, só com carga resistiva, com carga mista e com a carga filtrada, beleza? Por onde que a gente vai começar, então? A gente vai começar pelo retificador de meia onda com carga puramente resistiva. Aí a gente vai para o meia onda com carga mista, meia onda com filtro. Visto essas três estruturas de retificação de meia onda, aí a gente vai para a onda completa, carga resistiva, mista e capacitiva, e depois a gente entra nos retificadores trifásicos. Beleza? Então essa que vai ser a nossa ordem aqui para a gente conseguir estudar, tá? Então, vamos ter esses formatos aqui. Ah, mas se eu só mudar a carga vai fazer diferença? Sim, faz um pouco de diferença dentro do nosso estudo, né? Eu colocar um filtro no final também faz diferença no nosso estudo, faz diferença na resposta do circuito. Então, por isso que está separadinho aqui com essas partes, ok? E daí, só para falar inicialmente quais que são também os modelos de operação que a gente vai ter quando a gente está trabalhando com os nossos retificadores. Então, a gente tem modelos de operação unidirecional ou bidirecional. Falando de retificador, pode dizer fase. Não sei se eu entendi sua pergunta, Emanuel. Falando de retificador, pode dizer fase. Você diz depois do sinal convertido? É que daí depois do sinal convertido ele não tem mais fase. Ele vai ser um sinal CC, se foi esse o caso. Se você está falando da entrada dele, daí ele pode ser monofásico, é uma fase só, ou trifásico, ele vai trabalhar com as 3 fases. Ele faz a retificação das 3 fases para eu ter um sinal contínuo. Mas não sei se foi bem isso que você perguntou, Emanuel. Não sei se eu entendi tua pergunta, cara. Tá. Respondi o que você perguntou? Acho que não, né? Ou sim, não sei. Me dê um sinal de vida, Emanuel, por favor. Me ajude. Saber se eu respondi ou não isso aqui para ti. Voltar, tava aqui, né? Não sei. Ah, entendido. Ah, então beleza. Show de bola. Depois qualquer coisa a gente abre ali e conversa melhor. Beleza? Vai deixar anotadinho qualquer coisa essa aí. Essa aí eu não entendi direito. Opa. Então beleza. Então em relação aos modos de operação aqui, a gente tem o modo unidirecional ou bidirecional, né? O principal componente que a gente vai ter aqui no nosso retificador vai ser o diodo. Opa, de novo, dei spoiler para vocês. Vai ser o diodo. O diodo, como vocês sabem, ele tem uma característica de trabalhar como chave. Então, ele pode conduzir ou ele pode não conduzir, né? Então, eu tenho circuitos aonde eu consigo fazer com que na carga eu tenha uma característica de tensão apenas unidirecional e eu consigo fazer com que na carga eu tenha uma característica de tensão bidirecional. Sobre o diodo em si, obviamente, ele só vai conduzir de um lado e sobre o diodo eu só vou ter característica unidirecional. Mas eu tenho formas de trabalhar aqui no circuito de retificação para ter na carga a unidirecionalidade ou a bidirecionalidade. Então, são circuitos
distintos aqui. O meu circuito ele pode ou não ser controlado, então tenho a possibilidade de melhorar, digamos assim, esse sistema retificador e não trabalhar com os diodos e trabalhar com transistor ou com tiristor, trabalhar com outros elementos que podem ser controlados. Então, se eu trabalho com um diodo, eu não estou controlando, eu não tenho controle sobre o sistema. Se eu trabalho com algum outro tipo de dispositivo, eu posso controlar ele. Até, se eu não me engano, foi uma das perguntas da aula passada, que era o ângulo de acionamento, né? Que era o ângulo de disparo de um dispositivo. Aqui, se a gente coloca, por exemplo, um tiristor, a gente consegue definir um ângulo, então a gente consegue controlar exatamente em que ponto da minha senoide que eu quero disparar aquele sistema. Se eu trabalho com um diodo, eu não vou ter essa possibilidade, ou seja, o circuito é não controlado. Então tem a possibilidade de fazer ele controlado ou não. Também posso fazer ele com ou sem correção do fator de potência, né? Então, se eu filtro ou se eu não filtro, se eu tenho um sistema de filtragem na saída ou se eu não tenho um sistema de filtragem, eu vou ou não corrigir esse fator de potência. A gente vai ver a princípio que para esse primeiro circuito que a gente vai estudar, a taxa de conversão dele é bem baixa, né? O fator de potência também não é tão interessante, mas a taxa de conversão dele é bem baixa também. A gente poderia melhorar isso com um sistema de filtragem. Então, posso ou não colocar essa correção. Posso ou não usar isolação no circuito, né? Usar isolação é uma característica de colocar um indutor ou colocar um transformador, melhor dizendo, né? Na entrada. Então, circuito isolado vai ter a característica de um transformador, circuito não isolado não tem a característica do transformador. Eu posso também trabalhar no modo de operação com pulso único ou com múltiplos pulsos, aí vai depender do componente. Então, tudo isso aqui, todos esses itens aqui, envolvem o funcionamento de todos esses retificadores, beleza? Então, obviamente que a gente não vai ter tudo isso aqui junto num único retificador. A gente vai ter um retificador que tem algumas dessas características e conforme eu for reestruturando, conforme eu for alterando a estrutura básica, eu consigo ou não tirar uma característica daqui. Beleza? Então, o que a gente vai ver aqui inicialmente? Inicialmente, então, a gente vai ver, como eu comentei com vocês, o retificador monofásico de meia onda, certo? Então, ele vai ser o circuito de potência mais simples que a gente tem. Então, esse é o primeiro circuito que a gente estuda justamente por ele ser o circuito mais simples que a gente vai trabalhar. Então, esse retificador aqui, conversor CACC, ele é caracterizado pelo quê? Por uma tensão senoidal, ou seja, por uma fonte de tensão, por um diodo retificador, que é o meu D, e aqui a nossa carga vai ser representada por um resistor. Então a gente vai primeiro analisar ele apenas com carga resistiva, certo? Então a gente vai fazer essa primeira análise aqui. Meia onda, carga resistiva. Então o meu sistema, ele é o quê? Fonte, diodo e resistor, tá? O resistor é a carga em si. Então a carga que eu queira trabalhar vai ser o meu resistor. Obviamente que para a maioria dos casos, a minha carga ela não vai ser puramente resistiva, né? Por isso que a gente inicia com a carga puramente resistiva e depois troca para uma carga mista de análise, ok? Então esse cara aqui, se a gente olhar em relação a essas características, o que ele vai ter? Primeiro, ele vai ser unidirecional. Então a tensão que vai passar aqui na carga vai ter um sentido só. A gente já vai ver as respostas gráficas e entender isso aqui melhor, mas esse retificador ele tem uma resposta unidirecional na carga. Além disso, esse cara aqui ele é não controlado, porque com esse diodo aqui posicionado, eu não consigo controlar o disparo. Então o disparo vai sempre acontecer em um ponto específico, ok?
Esse cara aqui, ele não tem fator ou não tem correção do fator de potência. Por quê? Eu não tenho filtragem na saída, então ele é sem correção. E ele é não isolado, porque ele não tem um transformador na entrada. Eu estaria aqui, nesse caso em específico, colocando a fonte de tensão direta no circuito. Poderia, caso eu quisesse, fazer a fonte alternada, ir para um transformador e ir para o circuito. Aí ele seria isolado, ok? A última característica lá de pulso de controle não existe, porque é um sistema não controlado. Beleza? Então, esse circuito, esse primeiro circuito aqui, ele vai ser o quê? Unidirecional, sem correção do fator de potência, não isolado e sem controle, certo? Então, essas características que vão permear este nosso primeiro circuito, certo? Então, bacana. Vamos aqui fazer a análise desse circuito. Então, pego o circuito, coloco aqui as polaridades nos elementos, beleza? E lembrando que essa análise, ela vai ser uma análise CA. Então a gente vai fazer ela em duas etapas, ok? Porque a nossa fonte aqui, senoidal, ela tem uma característica de senoide, obviamente. Então se eu pego, eu vou ter essa resposta para minha fonte. A tensão instantânea vai ser igual a tensão de pico vezes o seno de ômega t, certo? Lembrando que o ômega t é a velocidade angular, ok? Ou seja, a gente tem isso aqui na entrada, essa senoide aqui na entrada, onde esse V aqui é o VP, é o pico do nosso sistema, beleza? Ou da nossa senoide. Então a gente vai ter uma parte do nosso sinal de entrada que vai estar positivo, certo? E a gente vai ter uma parte do nosso sinal de entrada que vai estar negativo. Então a gente vai fazer análise em duas partes, justamente para a primeira parte analisar o semiciclo positivo e para a segunda parte analisar o semiciclo negativo, ok? Então, primeira parte a gente vai analisar de 0 a π, ou de 0 a 180 graus, e a segunda parte a gente analisa de 180 graus a 360 graus, ou de π até 2π, ok? Então, só relembrando vocês ali dessa estrutura senoidal que a gente tem na entrada, ok? Então, para fazer a análise aqui, o que a gente vai ter? Inicialmente, a gente vai ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é a tensão do diodo ser menor do que zero. Então, se a tensão do diodo é menor do que zero, ele vai estar bloqueado. Se a tensão do diodo for maior do que zero, então o diodo ele vai estar em condução, ele vai estar conduzindo. Beleza? E aí, pessoas, tudo tranquilo, né? Tudo certo? Falei nada novo para vocês, né? Ou sim, ou não. Não, né? Ou sim, não sei. Tudo ok? Tudo dominado, né? Então, beleza. Então, show of bola. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o seguinte. Eu vou trazer isso aqui para o Word para a gente fazer a análise passo a passo, tá? Então, tá a análise lá no slide já, né? Mas vamos fazer a análise junto aqui para ficar mais visível e mais claro. Então, é isso aqui que a gente vai ter, beleza? Menos, mais, menos, certo? Então, essa é a nossa, esse é o nosso circuito, ok? Vocês estão vendo o meu Word aí agora, correto? Espero que sim. Então tá. Então, por onde que a gente vai começar? Vamos começar fazendo a análise, a primeira etapa, para o semiciclo positivo. Então, a primeira etapa aqui da análise vai ser do semiciclo positivo. Beleza?
Então, a gente vai analisar aqui de 0 até 180 graus, ou então, né, de 0 até π. Eu tenho que inserir aqui símbolo π. Cadê o π? Cadê o π? Tá aqui. Beleza? Então, essa vai ser a primeira parte da nossa análise. Então, para a gente poder analisar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar que o diodo está ou aberto ou fechado, certo? Então, vamos fazer uma hipótese aqui qualquer. Eu vou considerar inicialmente que o nosso diodo está aberto, que ele não está conduzindo. Então, eu vou ter este circuito aqui, beleza? Então, vou inicializar a minha análise com a característica de que o diodo está bloqueando, beleza? Então, eu vou analisar aqui o primeiro semiciclo, que é o positivo, e vou fazer a consideração de que o diodo está aberto, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter como resposta da nossa malha menos VI mais VD mais VO. Isso aqui vai ser a resposta da nossa malha, certo? Então, olhando ali para a nossa malha, a gente vai ver que a gente vai ter menos a fonte, menos VO, menos VI, mais a tensão sobre o nosso diodo, que é o VD, mais a tensão sobre o nosso resistor, que a gente pode chamar aqui de VR ou VO, tá? Então, isso aqui é a nossa malha. Tudo isso aqui tem que ser igual a quanto? Tudo isso tem que ser igual a 0. Lembrando lá, somatória das tensões de uma malha sempre vai ser igual a 0. Ou seja, tudo que eu estou gerando numa malha tem que ser igual ao que eu estou consumindo na malha. Faltou um menos aqui. Então, ok? Então, dessa forma aqui, onde que a gente chega? A gente chegaria aqui, a nossa tensão do diodo mais a nossa tensão da saída vai ser igual à nossa tensão da entrada. Ou seja, eu estou gerando a tensão da entrada. Tem um I a mais aqui também. Tem a nossa tensão da entrada que está sendo gerada e a soma da tensão do diodo mais a tensão da nossa saída tem que ser igual à tensão de entrada, ok? Se a gente faz essa primeira consideração de que o nosso diodo está bloqueado, a tensão sobre o VO e a corrente sobre o R aqui, ou seja, a tensão VO e a corrente, aqui seriam zero, certo? Então, se isso aqui está aberto, não tem passagem de corrente, corrente é zero no resistor, se a corrente é zero no resistor, a tensão também é zero. Então, inicialmente, considerando que o diodo está bloqueado, que o diodo está aberto, eu teria aqui o nosso VO é igual a zero e também a nossa corrente ali seria igual a zero. Beleza? Então, IO igual a zero. Então, é isso que a gente teria se tivesse bloqueado. Então, o que a gente poderia fazer? Sabendo que VO é zero, a gente vem aqui nessa nossa equação de cima, substitui VO por zero. Então, a gente tem que VD mais zero é igual a VI, ou seja, aqui VD é igual a VI. Ok? Porém, contudo, entretanto, todavia, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que a tensão sobre o diodo é maior do que zero, certo? Se a tensão VD é igual à tensão VI, e eu estou analisando o semiciclo positivo, isso quer dizer que a tensão no diodo é maior do que zero. Confere? Então, aqui a tensão no diodo é maior do que zero. Ou seja, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o nosso VD
é maior do que zero. Só que retornando aqui rapidinho para aquela nossa hipótese que a gente tinha feito inicialmente, qual que era? Que se a tensão no diodo for maior do que zero, o diodo está em condução. Então, aqui, pessoal, é só para a gente ver a questão de análise. Então, eu fiz a análise, inicialmente, digamos assim, considerando erroneamente o estado do diodo, e pela análise eu consegui verificar que esse estado que eu defini está incorreto. Beleza? Isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, eu considerei inicialmente que o diodo ele estava bloqueado, que ele estava aberto. Vim aqui e comecei a analisar o sistema. E eu cheguei à conclusão de que o diodo, na verdade, está conduzindo. Beleza? Então, eu fiz a análise, inicializei a análise, cheguei num ponto onde eu tenho uma resposta, só que eu verifico que, pela minha hipótese padrão, isso aqui não condiz com a realidade. Então, a gente descobre dessa forma que, no semiciclo positivo, o nosso diodo está conduzindo e não bloqueado. Beleza? Então, isso aqui que eu queria mostrar inicialmente para vocês. Então, a gente fez uma consideração inicial, essa consideração estava incorreta, e a gente conseguiu encontrar essa incoerência na análise. Beleza? Isso é importante, né? Para a gente poder analisar, ver se aquilo que a gente está considerando está certo ou não. Então, já vimos que essa primeira consideração está incorreta. Então, para a primeira etapa, a gente acabou de ver o quê? Que o nosso diodo, ele na verdade vai estar conduzindo e não bloqueado. Então, vou até anotar aqui, primeira etapa, semiciclo positivo, considerando que o diodo está bloqueado, aberto. Beleza? Então a gente chega nesse ponto aqui, onde a tensão do diodo é maior do que zero, ou seja, o diodo, na verdade, está conduzindo. Então ele está fechado, ele está em curto. Então agora a gente vai refazer essa análise aqui, beleza? Então agora a gente vai fazer a análise com ele no formato correto. Então vou fazer essa análise novamente da primeira etapa no semiciclo positivo, só que agora considerando que ele está conduzindo. Então o diodo está conduzindo, que é o que realmente acontece. Conduzindo. Então ele está fechado, barra curto. Beleza? Então, vamos fazer o mesmo processo de análise. Então, a gente vai ter o quê? Menos VI mais VD mais VO igual a zero. Então, a gente tem aqui a mesma equação. Estamos analisando o semiciclo positivo, tá? Então, a gente vai analisar de 0 a 180 graus. Mas a nossa equação da malha continua sendo exatamente a mesma. Beleza? O que muda aqui agora, nesse caso? O que muda é que, como a gente sabe que o nosso diodo está em curto, ele está conduzindo, essa tensão VO e essa corrente IO não vão ser zeros. Beleza? Então, para um diodo ideal, lembrando que, teoricamente, tem zero de perda. Então, neste caso, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui que o nosso VO, a nossa tensão de saída, vai ser igual à nossa tensão de entrada. Beleza? Ou aqui, no caso, o nosso VO, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a V seno de ômega t. Então, esse aqui vai ser o valor do nosso VO. Cadê? Aqui. Ômega t. Certo? Então, o VO vai ser igual a VI. O nosso VI é uma onda senoidal, então o nosso VO, nesse caso, também vai ser uma onda senoidal. Certo? Então, aqui eu tenho que o VO
é igual a V seno de ômega t. E a nossa corrente aqui, ela vai ser quanto? A nossa corrente, nosso IO, ela vai ser igual aqui a nossa tensão, que é a tensão VO, dividido pela nossa resistência. Ou seja, aqui eu vou ter como IO, esse V seno de ômega t, dividido por R. Então, é assim que a gente teria a nossa corrente, ok? Lembrando aqui que esse V aqui é V de pico, tá? Então, eu posso, caso eu queira, trabalhar também lá com a tensão RMS, tensão eficaz, que a gente vai fazer isso também, tá? Então, só lembrando pra gente que a gente tem a relação lá de tensão de pico com tensão eficaz, que é de raiz de 2, né? Então, só deixando anotado aqui que o nosso VPP, ou nosso VP, vai ser igual a raiz de 2, que multiplica o nosso V eficaz. Vou colocar aqui como VF. Beleza? Então, só relembrando isso aqui, tá? Isso aqui eu vou deixar lá em cima, antes do circuito. Entre tensão de pico e tensão eficaz é. Beleza? Então, lembrando isso aqui. Ok? Então, o que a gente chega aqui como conclusão? De que a tensão sobre a nossa saída, sobre o nosso resistor vai ser a senoide, a corrente vai ser a senoide menos, a senoide sobre a resistência, e a nossa tensão sobre o diodo, ela vai ser o quê? A nossa tensão sobre o diodo, ela vai ser zero, certo? Porque se eu subtrair essa tensão senoidal dessa tensão senoidal, eu tenho a minha tensão do diodo como sendo zero. Beleza? Então, tensão no diodo, nesse caso, é zero. Então, vamos desenhar isso agora, para ficar mais claro. Eu deixei para vocês no último slide aqui, deixa eu mostrar. Aqui. Deixei um gabaritozinho que vocês podem pegar para fazer os desenhos das senoides, tá? Então, vou pegar esse cara e vou agora aos meus dons artísticos. A gente vai dar uma analisada nos meus dons artísticos agora. Vamos abrir o Paint aqui. Escolar. E vamos lá. Então, ó, tensão aqui em azul, corrente em vermelhinho, tá? Isso da saída. E a tensão do diodo aqui embaixo em azul, beleza? Então, o que a gente tinha para esse primeiro semiciclo que ia de 0 até 180 graus? A gente tinha no diodo, a gente acabou de ver ali, 0, e na saída, a senoide, beleza? Então, vou vir aqui e vou fazendo a senoide. Então, lá na saída, ou seja, sobre a carga, a gente tem a senoide. Talvez a senoide não seja tão bonita quanto a que eu desenhei aqui nesse momento, mas tudo bem. Ok? Então, essa aqui é a nossa senoide na saída. Vou desenhar aqui a senoide da corrente, que também vai ser um valor senoidal. Desenhar ele menorzinho aqui. Beleza? Então, de 0 a 180. E o que a gente tem de tensão no diodo? Tensão no diodo, por enquanto, está em 0. Certo? Então, de 0 graus até 180 graus,
a tensão sobre o diodo vai estar zerada. Ok? Então é isso que inicialmente a gente tem como resposta. Então, pegando aquele ciclo completo na entrada, aquele senoide completo na entrada, isso aqui aparece na saída, na parte positiva, isso aqui aparece sobre o diodo na parte positiva. Beleza? Agora, então a gente fez a análise do primeiro semiciclo. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a análise do segundo semiciclo. Então, o segundo semiciclo, o que ele vai ter? Se o primeiro semiciclo ele tinha a resposta bloqueada, ele tinha a resposta conduzindo, o segundo semiciclo ele muito provavelmente vai ter a resposta bloqueada. Beleza? Mas a gente vai analisar aqui para ter certeza. Então, agora a gente vai para a segunda etapa. Então, a segunda etapa de análise vai ser o semiciclo negativo da entrada, considerando que o diodo está bloqueado, seja aberto. Ok? Então, vou vir aqui e usar esse mesmo circuito. Então, para a segunda etapa, vou usar este carinha aqui. Ok? Então, ele está aberto. Então, o que eu tenho? Menos, mais e mais. Então, a malha tem a mesma resposta anteriormente. Porém, a diferença é que agora a gente vai analisar o semiciclo positivo, é negativo. Então, a gente vai analisar do 180 até o 360, ou seja, a gente vai analisar do π até o 2π. Então, estamos analisando o semiciclo negativo nesse momento. Então, essa primeira consideração aqui é uma consideração de diodo bloqueado. Então, se o diodo está bloqueado, o que a gente teria como resposta na saída? Como resposta na saída, a gente teria que o nosso VO e o nosso IO seriam zeros. Então, com o diodo bloqueado, com ele aberto, eu estou falando que a tensão no resistor é zero e a corrente no resistor é zero. Então, se eu faço a substituição aqui nessa forma, de VO por zero, o que eu vou ter? Eu vou ter que o nosso VD vai ser igual ao nosso VI. Porém, agora o que a gente sabe? A gente sabe que o VI está no semiciclo negativo. Então, o nosso VD, a nossa tensão senoidal, ela é menor do que zero. Ok? Então, agora a nossa tensão no diodo, a tensão que eu tenho no diodo, ela é menor do que zero. Então, VD menor do que zero. Então, se a tensão no diodo for menor do que zero, fazendo essa análise, o que a gente tem? Qual que era a nossa hipótese inicial? A gente tem que o diodo vai realmente estar bloqueado. Beleza? Então, a gente fez a análise, começou a análise, considerando que o diodo estava bloqueado, chegou na tensão do diodo como sendo menor do que zero, então isso significa que o diodo ele realmente está bloqueado, que ele realmente está em aberto. Então isso aqui é para confirmar que essa nossa hipótese aqui está correta, beleza? Então ela está correta. Então, se ela está correta, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que a tensão sobre a saída é zero, a corrente na saída é zero, e a tensão no diodo é a tensão da entrada. Então, a nossa tensão da entrada é uma tensão senoidal. A tensão sobre o diodo, nosso VD, a nossa tensão sobre o diodo vai ser igual a V seno de ômega T. Então, essa é a tensão sobre o diodo.
porém, lembrando, né, que eu estou no semiciclo negativo. Então, vamos lá para a nossa parte artística. Então, o que a gente tem aqui? Na saída, a gente vai ter tensão zerada e corrente zerada. Esse aqui, tá? Os dois estão zerados, ok? Talvez não fique tão bom de ver assim, porque eu não sou tão bom desenhista assim. Ok. Então, senoide zero. E o nosso diodo, o que ele vai ter como saída? O nosso diodo ele vai ter como saída agora a tensão senoidal, mas ele vai ter a parte negativa da tensão senoidal. Vou ter isso aqui. Então, isso aqui, esse maravilhoso desenho, é a nossa resposta de retificação. Então, aqui a gente tem as nossas respostas. Essa aqui é a resposta gráfica. Do nosso retificador. Então, vou colocar aqui. Essa aqui é a nossa resposta gráfica do retificador. No semiciclo positivo, o diodo está conduzindo, então vai ter uma tensão aparecendo lá na carga. No semiciclo negativo, o diodo ele vai estar bloqueando, não vai aparecer tensão e não vai aparecer corrente na carga. Ok? Beleza aqui, pessoas? Fez sentido? Não fez sentido? Sossegado? Tem tudo certo? Dentro do possível. Então tá. Pois nós preciso dar uma conversada com vocês. Ok? Tudo certo e nada resolvido. Tá quase. Perfeito. Então, tudo certo, nada resolvido. Tá top. Então, bacana. Então, essa aqui é a nossa resposta. Isso aqui depois eu repasso para vocês, tá? Pode, bastante. E pode ter certeza que vai, sempre vai. Senão não teria graça. Sacanagem, hein, Matheus? Então, cadê? Cruzes? Não, mentira. Tudo vai dar certo. Confia, confia. Então, tá aqui as nossas etapas de análise, né? Mesmo que eu mostrei ali para vocês. Para os ameaças. Não, jamais. Isso é uma mentira, cara. Então, a primeira etapa ali a gente fez a análise do semiciclo positivo, certo? Então, a nossa tensão de entrada era maior que zero, o nosso diodo estava conduzindo e a tensão de entrada era aplicada na carga. Na segunda etapa, a gente analisou o semiciclo negativo, a tensão de entrada era menor que zero, o diodo estava bloqueado e a tensão na carga é zero. Beleza? Então esse é o funcionamento do retificador. É isso que ele vai fazer. Ele vai retificar a minha onda senoidal, a minha onda alternada, para uma onda contínua. Né? Obviamente que ela continua sendo senoidal, né? Mas agora ela para de ser alternada e começa a ser contínua. Aqui, um desenho mais bonito, né? Que da nossa forma de onda. Então, essa aqui é a nossa entrada, com os semiciclos positivos e negativos. Aqui a tensão na carga. Então, vejam que quando a entrada está com esse semiciclo positivo, tensão na carga aparece. No semiciclo negativo, tensão não aparece. Tensão da entrada positiva, aparece tensão na carga. Tensão na entrada negativa, não aparece tensão na carga. Consecutivamente, aqui a corrente, mesma coisa. Ok? E aqui, por último, a gente tem a tensão no diodo. Então, essa tensão aqui
é a tensão que o diodo tem no sistema. Então, no semiciclo positivo, tensão é zerada. No semiciclo negativo, aparece tensão sobre o diodo, que é uma tensão negativa. Então, esse cara aqui ele é chamado de retificador de meia onda, por quê? Porque ele só deixa metade da onda senoidal alternada aqui passar para a carga. A outra metade ela está sempre sendo bloqueada no nosso diodo. Então, ele é um retificador de meia onda porque ele só está deixando metade do ciclo passar e a outra metade ele está bloqueando. Beleza? Então, essa é a ideia deste nosso retificador de meia onda. Ele só retificar meia onda. Aqui é o nosso formato ideal, certo? Então, eu tenho tensão de entrada e tensão de saída. Em vermelho, a tensão de entrada. Em azul, a tensão de saída. Então, vejam que a tensão de entrada é alternada e a tensão de saída ela é contínua, tá? Lembrando que tensão contínua não quer dizer que ela é linear, que ela é reta sempre. Quer dizer que ela está sempre num único polo, né? Então, ela sempre está positiva, ela sempre está negativa. Qual seria a aplicação? Qual seria a aplicação prática do meia onda? Então, Miguel, a aplicação prática do meia onda é a gente entender retificação para fazer uma onda completa, basicamente. No caso. Eu até tenho algumas aplicações específicas, né, mais relacionadas a sinal, a parte de eletrônica, mas não a parte de potência. Então, por exemplo, para uma aplicação em eletrônica, eu posso usar esse retificador grampeado. Então, faço um sistema de grampeio nele e daí, além de retificar o grampeio. Daí ele é bem útil, né? Mas para a parte de potência em si, talvez ele não tenha uma aplicação real, né? A gente precisa estudar ele para entender o funcionamento, para poder chegar no retificador de onda completa e ele sim ser útil para a gente. Beleza? Você mandou um entendi ali um pouco antes, então acho que sim. Show of bola. Bacana. Então essa aqui é a nossa resposta ideal. Isso aqui, ó, é a nossa resposta prática. Tá, pessoas? Vejam que agora também tem a corrente aqui em verde, mas eu tenho a tensão de entrada em vermelho e a tensão de saída em azul. Por que eu tenho essa diferença? Lembrando, né, que um diodo ideal ele não tem perda de tensão, ele não tem queda de tensão sobre ele. Um diodo prático ele vai ter, né? Então vou precisar de, por padrão, 0,7 volts para que ele comece a retificar ou para que ele entre em estado de condução, né? Então, para um diodo ele sair do estado comum e ir para o estado de condução, eu preciso preciso passar a barreira do 0,7 volts, ok? Então, isso aqui, bonitinho, a tensão de saída sendo exatamente igual à tensão de entrada, é ideal, para um diodo ideal que não tem perda. Para um diodo prático, para um circuito prático, eu sempre vou ter esta característica de ter um pouquinho menos de tensão na saída em relação à nossa entrada. E daí aqui, falando um pouco das tensões de entrada e tensões de saída. Então, a nossa tensão de entrada, nesse caso, sempre vai ser uma tensão senoidal, ok? Então, o nosso VI vai ser sempre a tensão de pico seno de ômega t. A nossa tensão média da entrada a gente sabe que é zero, né? Tensão de uma senoide que é simétrica é zero. Então, se eu fizer uma soma e fizer uma média desse sinal senoidal, a média sempre vai ser zero, ok? Porém, né, a gente não usa tensão média da entrada, a gente sempre vai usar a tensão eficaz da entrada, que é a mesma coisa da RMS. Então, tensão eficaz ou tensão RMS, que é aquela tensão de raiz quadrada.
média quadrática, né? Que é aqui no caso, minha tensão eficaz é igual a tensão de pico divididos por raiz de 2. E a tensão de pico é igual a raiz de 2 que multiplica a tensão eficaz. No caso do retificador, agora por ele ser uma tensão contínua, ele tem tensão média na saída. Então, a minha tensão média na entrada é 0, mas a tensão média na saída é 0,318 da tensão de pico, ok? Depois eu coloco o material para vocês lá com toda a descrição do cálculo, mas envolve integral, derivada, daí eu achei que seria melhor não ficar fazendo dedução aqui para vocês, né? Não sei se também seria necessário esse ponto. Aqui a gente sempre vai usar 0,318. Sim, Matheus, para um retificador de meia onda, para carga resistível. Então sempre vai ser esse 0,318, beleza? Então esse sinal em azul aqui, ele tem essa tensão média, sempre. Então sempre que você pegar esse retificador, ele sempre vai ter 0,318 de tensão média. Não, não, a gente não vai fazer. Por isso que eu não falei que eu não fiz a dedução para vocês, só estou mostrando que é isso. Então a gente não vai fazer, tá? Não vai ter. Todos os nossos cálculos vão estar com base nessas fórmulas aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Beleza? A dedução de, por exemplo, o VO médio e o VO eficaz faz utilização de integral e derivada. Por isso que eu não vou fazer a dedução. Por isso que eu estou falando, ó, é tanto e tanto. Aí eu deixo o material para vocês, caso vocês queiram depois dar uma olhada em como que é feita essa dedução, para vocês entenderem, beleza? Mas aqui, inicialmente, o que a gente vai considerar? É 0,318 de VP, ponto. Segue o barco, tá bom? Então, tensão média sempre vai ser 0,318 da tensão de pico, e a tensão eficaz na saída vai ser metade da tensão de pico. Ok? Então muda aqui as fórmulas da tensão de entrada e das tensões de saída. Beleza? Então a tensão de saída ela é diferente da tensão de entrada, até porque a gente acabou de converter um sinal que era um sinal CA para um sinal que é um sinal CC. Ok? Então tem essa modificação de formulação, né, de resposta. As nossas correntes de saída, elas vão estar sempre relacionadas às tensões sobre resistência. Então, a corrente de pico é a tensão de pico sobre a resistência. A corrente média é a tensão média sobre a resistência. E a corrente eficaz é a tensão eficaz sobre a resistência. Não muda nada, tá? Então, pego a tensão, divido pela resistência e acho a corrente. Só que daí, no caso, se eu uso pico, eu acho pico. Se eu uso média, eu acho média. Se eu uso eficaz, eu acho eficaz. E as nossas tensões no diodo vão ser sempre iguais às tensões da carga. Então, a corrente de pico, eu acho que eu falei errado, desculpe, deixa eu voltar. As correntes no diodo sempre vão ser iguais às correntes na carga. Beleza? Então, corrente de pico do diodo é igual a corrente de pico da carga. Corrente média do diodo, corrente média da carga. Corrente eficaz do diodo, corrente eficaz da carga. Então, as correntes do diodo e da carga sempre vão ser iguais. E a tensão máxima do diodo, ou a tensão reversa máxima do diodo, vai ser sempre a tensão de pico. Ok? Então, a máxima tensão reversa que eu vou ter no diodo é a tensão de pico. Então, essas características aqui, elas são importantes para quê? Para a gente entender como que o circuito vai responder e também para a gente entender ou saber escolher o componente correto. Né? Não adianta nada eu fazer o circuito explodir e pegar fogo. Né? Eu tenho que escolher o componente correto. Ah, eu vou ter
uma tensão de pico reversa de 100 volts, eu comprei um diodo que tem tensão máxima reversa de 10. O diodo estoura, pega fogo e coisas dão errado. Então, essas características aqui, elas são importantes para isso. Beleza? E por último aqui, mas não menos importante, é o fator de conversão dessa estrutura aqui que a gente está olhando agora. O fator de conversão, ele é basicamente o fator que define quanto de energia eu consegui converter da minha entrada para a minha saída, certo? Então ele vai dizer para a gente, basicamente, qual que foi o percentual de energia que eu consegui converter. Então a minha entrada ela tem 100% de energia, na minha saída, quanto que eu tenho de energia? Qual que é o percentual de energia da saída? Ok? Então, esse é o fator de conversão. Não é a eficácia propriamente dita da nossa estrutura, porque a eficácia eu teria que descontar as perdas dos componentes ainda. Aqui, esse fator de conversão é um fator de conversão levando em conta que todos os nossos componentes são ideais. Então, aqui eu estou levando em conta que todos os componentes são ideais, eles não têm perda, não tem nada. Então, a eficiência desse conversor seria ainda menor do que esse fator de conversão. Então, o fator de conversão para essa estrutura em específica, ela é de 0,286. O que isso significa? Que eu tenho 28,6% da potência disponibilizada na saída. Ou, basicamente, aproximadamente 29% de energia sendo convertida. Então, de tudo que eu uso, ou de tudo que eu gero na entrada, a minha saída ela está usando aproximadamente 29% dessa energia. Então, seria equivalente eu dizer que para eu conseguir ter uma potência X na saída, eu tenho que ter 3 vezes e meia da potência na entrada. Então, se eu quero ter 1 watt de potência na saída, a minha entrada teria que ter 3,5 VA. Se eu quero ter 2 watts na saída, a minha entrada vai ter que ter 7 VA. Se eu quero ter 10 watts na saída, a minha entrada tem que ter 35 VA. Então, eu tenho em torno de 3 vezes e meia a mais a potência de entrada em relação à potência de saída. Então, visivelmente, essa estrutura ela é bem ruim, né, em relação à conversão. Isso, Michel, ajuda um pouco eu dizer para você qual que é a aplicação desse cara, né? Porque imagine a gente usar praticamente no nosso dia a dia uma parada dessa. Não seria tão interessante, né? Então, a gente tem estruturas muito mais eficazes. Mas as estruturas mais eficazes, elas usam essa estrutura como base. Então, vale a pena a gente entender a estrutura base para ir para a estrutura mais complexa e ter um entendimento melhor. Beleza? Não adiantaria nada mostrar uma puta de uma estrutura gigante aqui e a gente não entender os pontos básicos de resposta. Beleza? Mas aqui a conversão desse cara é bem ruim, bem baixa mesmo. Ok? Agora vamos fazer um exemplo aqui então, né, com valores para a gente conseguir enxergar e entender. Então, esse primeiro exemplo aqui, a gente tem um retificador de meia onda que utiliza uma fonte CA de 12 volts. 12 volts eficaz. Ok? Então, isso não é tensão de pico, é tensão eficaz. Eu estou considerando aqui que eu tenho uma resistência que é de 5 ohms. Então, o que eu quero determinar? Tensão de pico, média e eficaz na carga, corrente de pico, média e eficaz na carga, qual que é a potência média da carga, qual que é a tensão reversa do diodo e qual que é a perda que eu tenho no diodo.
Beleza? Peraí. Então, Matheus, é de acordo com o circuito. Cada circuito vai ter um fator de conversão diferente, vai ter uma eficácia diferente. Idealmente falando, esse fator de conversão ele tem que ser 1. Ele tem que ser 100%. Isso é o ideal. Só que, obviamente, que a gente não tem nada que tenha esse nível de conversão, né? A gente sempre acaba perdendo alguma coisa. Então, praticamente, o melhor que a gente poderia ter é ter um fator de conversão, fator de potência acima de 95%. Isso é o que a gente quer, né? Então, sempre quando a gente fala de conversão e tudo mais, a gente sempre tenta chegar nessa faixa, acima de 95%. Até 92% é aceitável, né? Em relação a distribuidor e tudo mais. De deformação e afins. Mas a gente sempre tenta buscar pelo menos 95%, ou 0,95%. Mas isso depende de cada estrutura. Cada estrutura tem a sua. Essa estrutura é 0,28. Não tem o que você fazer. Você pode mudar a estrutura para ela virar um conversor de onda completo, daí teu fator melhora. Beleza? Esse cara aqui é horrível. Esse cara aqui é, tipo, a pior fator de conversão que tem é ele. Então, ele é o circuito mais simples, né, que é uma base para todo o nosso estudo, mas o fator de conversão é terrível, né? Posso usar um cara desse para fazer uma fonte, por exemplo? Posso, mas, né, o meu gasto energético vai ser muito alto, então não vale a pena. Beleza? Então, depende da estrutura, o ideal é sempre tentar trabalhar de 95% para cima. Não compensa nem um pouco, né? Imagine você gastar, você gasta 3,5 e consome 1. Tipo, não faz sentido, né? Eu não sei se tem isso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Se na fontezinha aqui tem. Normalmente nas fontes, se vocês pegarem fonte aí do computador, do notebook de vocês, é para ter alguma informação relacionada ao fator de conversão, na maioria das vezes. Tô ficando cego, eu não enxergo. Meu Deus, eu não enxergo. É muito pequeno, eu não enxergo. A minha tá escrito Made in China. Perfeito. Fator de conversão top. Tá escrito Made in China, ótimo fator de correção. Sacanagem. Não tem nem o valor, né? Não tem o número, só tipo, é bom. Confia que é bom. Sacanagem. Era pra ter, eu não achei ali na linha também, mas normalmente tem esse tipo de informação. Até equipamento, tudo mais, normalmente tem. No manual tem esses valores aqui. Às vezes é bacana. Fonte boa tem. A minha é meio ruim, pelo jeito. Veio de fábrica. Né? Tudo faz parte, né, cara? A gente entende. Beleza? Então, sempre tentar buscar acima de 95%. Pelo menos 92%, né? Acima de 92%, mas o ideal é sempre acima de 95%, tá? O problema é que eu acho que eu tô quase precisando de óculos, cara. Tem umas luzes aqui, cara, que dá zóio, cara. Mas tudo bem. Vamos fazer esse exemplo aqui, então, pessoas. Então, potência média, perda no diodo, tensão reversa e as tensões e correntes do diodo, tá? Então, vamos vir para cá e eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou copiar lá o enunciado para nós. Fencing level
level de eficiência V1. Putz, aí de cabeça não sei qual que é, mas é para ser mais que 95 nesse caso. Se eu não me engano, acima de 95 é V1 já. Acima de 95 ou de 97? Acho que é 97 V1, 95 V2, 92 V3. Não tenho certeza de cabeça, cara. Agora. Eu vou ficar devendo essa. Depois eu dou uma olhada e te falo. Mas tem uma tabelinha disso. Daí muitas têm o valor nominal, né? Ou pode ter esse tipo de resposta. Beleza? Vou voltar aqui e aqui. Que bonito que ficou. É esse que eu quero. Top. Então, olha lá. Então, o que a gente quer? A gente tem um retificador, certo? Ele tem 12 volts, eficaz, resistência de 5 ohms. Então, vou puxar aqui uma imagem do nosso circuito para a gente ter certeza que é esse circuito aqui. Então, perfeito. Então, esse circuito que a gente vai trabalhar, analisar e olhar. Então, a nossa fonte, ela tem 12 volts eficaz e tem uma resistência aqui de 5 ohms, ok? Então, eu quero saber tensão de pico, tensão média e tensão eficaz na carga. Então, se a minha fonte aqui, ela está com tensão eficaz, a tensão eficaz a gente não precisaria calcular, né? Precisaria alterar ali para tensão média, tensão de pico, beleza? Mas vamos fazer assim, ó. O que eu vou fazer primeiro? Aqui. Primeiro, eu vou pegar e vou, além de ter essa tensão eficaz da fonte, eu vou calcular qual que é a tensão de pico da fonte também, tá? Então aqui, o que a gente tem? Eu vou inserir a nossa informação que está relacionada à tensão eficaz, então VI eficaz aqui. Isso aqui é igual a 12, beleza? E eu já vou achar qual que é o VI de pico. Então, vamos fazer aqui que o nosso VI de pico, vou colocar esse pezinho ali, vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a raiz de 2, que multiplica a minha tensão eficaz. Ok? Então, raiz de 2 vezes a tensão eficaz. Então, vou tirar aqui 2 raiz vezes 12. Então, isso vai me dar aproximadamente 16,97. Então, nosso VIP vai ser aproximadamente 16,97 volts. Ok? Então, é isso que a gente tem de tensão de pico. Então, a gente tem a tensão eficaz da entrada, tem a tensão de pico da entrada, e a gente sabe que, se caso a gente quisesse, né, a tensão média da entrada seria igual a 0 volts. Então, da entrada é sempre 0 volts, é uma senoide, então tensão média é 0. Então, essas são todas as nossas tensões relacionadas à entrada, ok? Agora vamos para as nossas tensões de saída, beleza? Então, vamos começar aqui com a tensão de pico. A tensão de pico da saída, se eu estou falando de um diodo ideal, vai ser igual à tensão de pico de entrada. Isso que a gente viu aqui para trás, certo? Então a gente viu aqui que lá no meu semiciclo positivo, a nossa tensão de saída era igual à tensão de entrada. Então, se eu tenho que o meu VIP é 16,97, eu vou ter que o nosso VOP, a nossa tensão de saída de pico,
é igual a 16,97. Ok? Então, o nosso VOP, nossa tensão de saída, é igual a tensão de entrada. Beleza? Então, no caso do pico, elas são iguais. Beleza? Agora, nossa tensão média. A nossa tensão média, ela sempre vai ser dada pelo quê? VO médio vai ser dado por 0,318 que multiplica VP, que vai multiplicar a nossa tensão de pico. Ok? Então, a nossa tensão média, deixa eu pôr maiúsculo aqui. Nossa tensão média é 0,318 da tensão de pico. Então, a nossa tensão de pico, ela é 16,97 multiplicado por 0,318. Eu vou ter um valor aproximado de 5,40. 5,40 é o valor aproximado. Dá ali 5,3964, blá blá, então vou colocar como 5,40. Então a nossa tensão média é 5,40 volts. Então, usei a fórmula aqui, 0,318. Até ali que o Matheus perguntou, sempre 0,318? Sim, tensão média dessa estrutura, sempre 0,318. Agora, vamos para a nossa última, que é a nossa tensão eficaz na nossa carga. Nossa tensão eficaz na carga, ela vai ser o quê? VO e F, o VO eficaz, ela vai ser igual à tensão de pico. Vai ser igual à tensão de pico dividido por 2. Então, a nossa tensão de pico é 16,97. Isso dividido por 2 vai me gerar 8,48. 8,48. Então, nossa VO eficaz é igual a 8,48. Então, estão aqui as nossas tensões de saída. Ok? Agora, o que a gente tem também? A gente vai ter que calcular as correntes. Então, todas as correntes vão ser corrente, tensão por resistência. Certo? Então, a corrente de pico é a tensão de pico pela resistência. Corrente média, tensão média pela resistência. Corrente eficaz, tensão eficaz pela resistência. Certo? Então, vamos lá. Vou pôr aqui que a nossa IO, vamos começar pela de pico, ok? A IOP, ela vai ser igual a VO de pico dividido por R. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 16,97 divididos pela nossa resistência, que é 5, se eu não me engano. Isso, 5 ohms. Então, a gente vai dividir 16,97 por 5. Então, isso vai dar aproximadamente 3,4. 3,39. Então, 3,39. Então, a nossa corrente de pico é igual a 3,39. Ok? Agora vamos para a nossa corrente média. Então, a nossa corrente média, ela vai ser igual à nossa tensão média dividido pela resistência. Tensão média é quanto? 5,4 dividido por
5, que é a nossa resistência. A nossa resistência, obviamente, ela não muda, né? O que vai mudando são as nossas tensões. Então, 5,4 divididos por 5. Isso vai dar 1,08. Então, 1,08. Então, essa é a nossa corrente média. Agora, para a gente calcular a nossa corrente eficaz, o que a gente vai fazer? Tensão eficaz pela resistência. Então, eu vou ter lá que a nossa tensão eficaz é 8,48 divididos por 5. Então, 8,48 divididos por 5 vai me gerar um valor de aproximadamente 1,70. Então, a corrente eficaz aqui, ela é 1,70. Deixa eu mudar aqui em cima que eu também não mudei. Ah, obrigado, Micaele. Eu não coloquei. Foi erro meu. Obrigado por me avisar. Eu comi a unidade sem querer. Beleza? Tem sim. Tensão. Ah, tá. Perfeito. Existe essa possibilidade sempre. Pilantrona. Não, tem sim. Sempre tem. É que nós, professor, também faz bosta às vezes. E também faz uns negócios errados. Acontece. Mas muito obrigado pelo aviso. Eu acabei comendo bola e não colocando ali. Tá? Vou dispor. Foco no processo. Então, quase. Então, calculamos as tensões, calculamos as correntes. Agora, potência média na carga. E não sei se é bem assim, Matheus, mas é o que eles querem que você pense, cara. Isso é uma mentira muito grande, mas tudo bem. Às vezes se engana, isso é fato, mas às vezes erra mesmo. Faz parte da vida, cara. Tem que. Humildade, né, cara? Tem que admitir quando erra. Eu esqueci, cara. Comi bola, faz parte. Ah, tá aí, faz sentido, Matheus. Nunca duvidei. Nunca duvidei da sua habilidade em fazer isso. Sacanagem. Então, para calcular a potência média, o que a gente tem que fazer aqui, pessoas? Para calcular a potência média, a gente vai usar a corrente média e a tensão média. Tá? Então, lembrando que potência é tensão vezes corrente. Então, potência é igual a tensão vezes corrente. No nosso caso, como a gente quer a potência média, a gente vai usar como parâmetro VO médio, o nosso VO médio, o nosso V médio, vezes a corrente média. Ok? Então, aqui, a nossa potência média, o que ela vai ter? 5,40, que é a tensão, multiplicado por 1,08, que é a nossa corrente. Então, 5,40 vezes 1,08 vai me gerar aproximadamente ali de potência um valor de 5,832 por 83 aqui, tá? Watts de potência média. Então, nossa potência média aqui é 5,83. Ok? Agora, qual que é a tensão reversa no nosso diodo? A tensão reversa no nosso diodo, ela é igual à tensão de pico. Então, a nossa tensão reversa no diodo vai ser igual à nossa tensão de pico. Então, a nossa tensão no diodo, que é a tensão máxima reversa, ela vai ser igual à tensão de pico aqui, que é
16,97. E por último, qual que é a perda no diodo? Nesse caso, por ser um diodo ideal, não temos perdas. Ok? Então, por ser um diodo ideal, não tem perda. Ah, Prisiada, e se não fosse um diodo ideal? E aí? O que a gente ia fazer? A gente teria que descontar a tensão do diodo. Então vamos contar que o meu diodo, ele é um diodo 0,7, um diodo padrão. Isso aqui fica exatamente igual. Não muda nada. Porém, o meu VO, ele vai ser o quê? Ele vai ser a tensão de pico da entrada menos a tensão do diodo. Então, ela seria, vamos supor que seja 0,7, seria 16,97 menos 0,7. Então, ela seria um total de 16,27. Então, essa seria a minha tensão de pico na saída. Essa tensão de pico na saída faz com que a tensão média mude, que faz com que a tensão eficaz mude, porque todas as duas dependem de pico. Essas duas alteram todas as correntes e altera a potência também. Ok? Aí é só usar essa tensão diferente aqui, com essa tensão tirada o 0,7, o 0,8, o 0,3 do diodo que você está usando. Tensão máxima do diodo continua sendo a mesma, só que daí a gente vai ter a perda de tensão nesse diodo. Ok? E a gente consegue calcular qual que é a potência dissipada, que daí vai ser sempre a potência, a corrente média, vezes a tensão de 0,7, a tensão que fica sobre ele. Para saber o diodo correto é por cálculo? Não, Matheus. Na verdade, é por experimentação. Digamos assim, né? Ou pelo próprio documento. Porque daí você pega o documento do diodo, lá vai ter qual que é a tensão nominal de perda dele. Mas o ideal é você fazer o quê? Você colocar ele num circuito simples antes, fazer ele conduzir e fazer a medição de quanto que ele tem de perda. Você consegue fazer essa medição. Daí você consegue ter um processo muito mais preciso. Porque o que normalmente acontece? Ah, pode ser uma simulação também, sim. Só que o que normalmente acontece em relação à simulação? Você pega lá um diodo. Ah, eu vou pegar o 1N4001. Beleza. Teoricamente, ele tem uma perda de 0,7. Ele é um diodo de silício normal, então ele tem uma perda de 0,7. Se fosse um diodo de germânio, tinha perda de 0,3. Mas bacana. Mas você comprou o componente. Teoricamente é 0,7. Tá, você vai lá, põe no simulador, o simulador vai falar que ele é 0,7. Só que quando você coloca no circuito, ele pode não ser 0,7. Ele pode ser 0,72, 0,68, 0,69, 0,65. Isso acontece por quê? Porque o próprio componente, por ser físico, obviamente, ele tem uma característica de resposta, né? Temperatura influencia, a potência sobre ele influencia, efeito Joule, um monte de coisa. Então, ele acaba tendo algumas características de perda ou algumas características de problema de construção. E esses problemas aí vão gerar, obviamente, diferenças nesses valores. Aí você pode perguntar para mim, ah, mas e se eu calcular com 0,7 e o diodo for 0,69, vai fazer diferença? Pode ser que não, né? Para muitas aplicações pode não fazer diferença. Esse 0,01 de tensão, porque vai alterar muito pouco. A gente vai estar falando aqui de um sistema de potência, né? De várias várias potências, uma potência muito alta. Então, normalmente não influencia tanto esse 001 para esse tipo de aplicação.
Mas para aplicações de sinal, de eletrônica, de processamento, esse 01, 001, 002 pode influenciar bastante, né? Por exemplo, eu quero fazer lá um sistema de eletrocardiograma. O meu sinal cardíaco, ele tem na faixa de meio mili até 4 mili. Se eu preciso usar um retificador, obviamente eu não vou usar um retificador assim, eu vou usar um retificador de precisão com amplificador operacional, mas essa diferença de 001 vai fazer uma baita diferença nessa resposta. Mas é porque é um caso específico onde o teu sinal é muito baixo. Para esse caso aqui, faz diferença ele ter 0,7, 0,8, 0,6? Não faz tanta diferença. Vai ter uma faixa de erro. Só que daí é importante que você considere essa faixa de erro lá na frente. Do tipo, eu estou calculando aqui que a minha potência deu 5,83, mas ela tem uma faixa de erro de, sei lá, 1% para cima ou para baixo. Por quê? Por causa da característica prática dos componentes, que podem ter um erro. Então, idealmente ele deveria ser 5,83, mas você construiu um, vai dar 5,80. Construiu o outro, vai dar 5,87. Entendeu? Não sei se fez sentido isso que eu falei, não sei se era bem essa a tua pergunta, mas me dê um feedback aí, por favor. Se foi isso mesmo. Eu dando uma de autista dançandinho. Tá top, entendi que pode mudar ou não. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Tá. Aqui em questão do funcionamento, pessoas dos cálculos, fez sentido, não fez sentido? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Deu boa, não deu boa? Exatamente. Então vamos à realidade, então. Vamos lá. Já que você pediu, Matheus, pá, para vocês. Um exercíciozinho aqui. Vamos lá. Mãos à obra, meus caros. Façam esse exercício, por favor.